As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, surgiram em 1964, mesmo ano em que os militares tomaram o poder no Brasil através de um processo que chamaram de revolucionário. Criada pelo ex-combatente liberal Pedro Antônio Marim, também conhecido como Tirofijo, as FARC surgiu em 64 como um grupo de cunho marxista-leninista, atuando no meio rural e adotando táticas de guerrilha. Essa organização tem como discurso ideológico a implantação do socialismo na Colômbia, promovendo a distribuição igualitária de renda, reforma agrária e o fim das relações políticas e econômicas da Colômbia com os Estados Unidos, entre outros aspectos sociais. Já a Revolução de 1964 no Brasil tem raízes históricas na Revolução Tenentista de 1930, quando o ditador comunista Getúlio Vargas tomou o poder. Através de um discurso de cunho nacionalista e socialista, o qual rejeitava o imperialismo dos Estados Unidos. Com isso, do ponto de vista histórico, 1964 é um marco da radicalização da esquerda nacionalista na América Latina, com a peculiaridade de que, no Brasil, a esquerda maçônica infiltrada nas Forças Armadas adotou uma máscara de movimento conservador para evitar atritos e até um confronto com a maior potência bélica do mundo, os Estados Unidos, em plena Guerra Fria. Quem se dera ao trabalho de pesquisar nas fotos antigas, em nenhuma das passeatas contra a ditadura ergueram-se faixas a pedir a volta do presidente deposto. Quando o então jovem guerrilheiro Franklin Martins, que após sequestrar o embaixador americano, exigiu que um manifesto seu fosse lido em rádio e TV, bem como publicado nos principais jornais do país, o nome de João Goulart não apareceu nenhuma única vez. Charles Elbrick foi o primeiro de 4 sequestros feitos pelos diferentes grupos de esquerda entre 1969 e 1971. Como resultado das ações, 140 presos foram libertos. Em nenhum momento a esquerda lembrou-se que João Goulart estava exilado no Uruguai. O Volta Jango só veio a existir décadas depois dele. Morto, como desdobramento da reescritura do passado da luta armada. O ápice da pantomima se deu com a devolução simbólica do mandato de João Goulart pela ex-guerrilheira Dilma Rousseff em 2014. Em entrevista à Folha de São Paulo, em 1982, Lula foi às cargas contra Jango, a gente apanhava nas greves em 1963, aqui em São Paulo, eu com 17 anos. O repórter da Folha, então, diz que não se lembrar daquilo. Lula ratifica, aqui, em 1963, eu cansei de tomar corrida da polícia, da cavalaria aqui. As relações diplomáticas entre o Brasil e a União Soviética foram reatadas no governo de João Goulart. Vários livros, jornais e sites revelam que, quando os militares deram um golpe revolucionário em 1964, o Brasil não rompeu com a União Soviética, ao contrário do que aconteceu em outros países socialistas sem viés nacionalista, como China e Cuba. Por mais que se tenha consolidado no imaginário do gado a ideia de que a ditadura militar brasileira era subserviente às vontades dos Estados Unidos, as relações dos presidentes militares com a União Soviética, se por um lado eram tímidas em 1964, vieram a se ampliar nos anos 1970. As atividades culturais dos soviéticos eram monitoradas pelos militares, mas não inteiramente proibidas.